Irmãos, nós percebemos que estamos vivendo ou passando por um momento bem delicado na sociedade de hoje, porque tem se tornado cada vez mais comum nós ouvimos falar de doenças como depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico e outras mais dentro dessa linha, e percebemos o quanto também o vício tem aumentado mais e mais, porque pessoas que andam desequilibradas emocionalmente, sentimentalmente, têm buscado refúgio em meio ao vício, seja da bebida, do cigarro, das drogas, e parece que isso tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. O que torna esse fato assustador é que, de certa maneira, sentimentos como depressivos têm tomado conta também da vida de crentes, pessoas que se dizem evangélicas, que estão dentro das igrejas. Sentimentos depressivos, crise de ansiedade, pânico, medo, pavor, sentimentos que têm tomado conta de muitos corações. E se você tem lutado com sentimentos ou emoções como estas, preste bastante atenção, porque este salmo é para você. Ao ler o Salmo 143, nós percebemos que ele tem essa intenção, trazer uma mensagem especial para as nossas vidas, mas não uma mensagem de desespero, uma mensagem de esperança. Ele traz essa preciosa mensagem, afirmando em alto e bom som que Deus pode libertar você desse mal. Se você tem lutado com esses sentimentos na sua vida, sentimentos depressivos, de ansiedade, pânico, saiba que Deus pode libertar você desse mal. É o que nós percebemos como lição principal neste salmo, porque quando nós começamos a ler o Salmo 143, nós percebemos que algumas dessas emoções perturbadoras estavam ali presentes na vida de Davi. E é fácil perceber isso logo no início. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Podemos notar que logo de início parece que há um desespero. Apressa, Senhor, vem logo, Senhor, me ajuda. Não sei se era uma crise de ansiedade ou se era pânico, mas percebemos logo de cara que aparentemente Davi estava desesperado. E ao ler este salmo, nós percebemos que há muitos termos ali que passam essa ideia de desespero. Senhor, dá-te pressa, Senhor, vem logo, me ajuda, Senhor. Como alguém que está desesperado. Percebemos que havia uma certa tensão e um receio de julgamento, sentimentos que estão sempre presentes na vida de pessoas que estão com síndrome de pânico ou com crise de ansiedade. Aquela tensão, aquele receio de imaginar o que as pessoas estão pensando de mim. E Deus, o que será que Deus está pensando de mim? Você lê o verso 2 e percebe isso. Não entre, Senhor, em juízo com o teu servo, porque a tua vista, Senhor, não há justo nenhum no meio dos viventes. Senhor, por favor, não me condene pelo que eu estou sentindo e por aquilo que eu estou passando. Essa preocupação estava presente no coração de Davi. A partir do versículo 3, quando Davi começa a descrever o que ele estava passando, sendo perseguido pelos seus inimigos, nós percebemos ali a melancolia, uma certa depressão, os termos usados como escuridão, ou como quem já morreu há muito tempo, ou seja, quem já foi esquecido. Porque quando ele diz isso aqui no finalzinho do versículo 3, olha, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram já faz muito tempo. Quando nós perdemos um ente querido, é natural lembrarmos a cada instante dele, mas também é natural que com o passar do tempo venha o esquecimento. Não é que vamos nos esquecer, mas já não temos o mesmo sentimento e a recordação já não é tão constante como no princípio. E é o que Davi vai dizendo, parece que as pessoas estão se esquecendo de mim.
como quem já morreu há muito tempo. Eu me encontro no meio da escuridão. Talvez isso aqui descreva aquelas ocasiões em que Davi estava fugindo de Saul, se escondendo dentro de cavernas onde de fato não havia nenhuma luz. Mas seja qual for o momento que Davi estava passando, fato é que essas palavras descrevem sentimentos difíceis de lidar, conturbados, como o próprio Davi expressa aqui, uma depressão, uma confusão mental grandiosa. No versículo 4, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, a minha alma está abatida. É como se eu tivesse cada dia definhando, desfalecendo, sem força, sem ânimo. E é interessante que essas palavras, sem força, sem ânimo, são palavras presentes e frequentes na vida de pessoas que passam por síndrome de pânico, de crise de ansiedade e depressão. Mas estavam aqui presentes neste salmo. O meu coração, ele se vê turbado. Turbar é quando você entra dentro de um lago e você agita a lama no fundo, e a água fica turbada, enlameada. Você olha e não dá mais para ver a água transparente. É mais ou menos o que acontece com os nossos pensamentos quando estamos assim, muito agitados. Não conseguimos raciocinar direito, de forma correta. Era o que Davi estava sentindo, por causa daquelas muitas emoções que estavam envolvendo a sua vida. A ansiedade aí vista no verso 6, a ti, Senhor, levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. A minha alma anseia, estou ansioso para ver o que o Senhor vai fazer. Ansiedade, depressão, pânico. Versículo 7, dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como aqueles que baixam a cova. O que ele queria dizer com essa palavra, com essa expressão, com essa frase? Senhor, vem logo antes que eu morra. Vocês percebem como estas palavras usadas por Davi descrevem perfeitamente uma pessoa que está abalada emocionalmente, ou colocando de forma correta, emocionalmente abalada, depressiva, abatida, talvez tendo todos os sintomas de uma crise de ansiedade, síndrome de pânico, tudo presente numa só situação. Então Davi estava lidando ou lutando com todas essas emoções, como quem está no meio de um turbilhão. Então, diante de todas essas emoções presentes neste salmo, nós começamos a nos perguntar como então Davi lidou com todos esses sentimentos, que podemos perceber eram intensos. Como será que Davi superou todo este mal? Então, olhando para este salmo, nós encontramos a resposta e percebemos que é a primeira atitude que levou Davi a vencer estes sentimentos, a superar a ansiedade, a depressão, o medo, o pânico. A primeira atitude que levou Davi à vitória foi admitir que precisava de ajuda. É até interessante ler isso na palavra de Deus, porque nós percebemos ao longo deste salmo não apenas as emoções turbulentas que estavam presentes na vida de Davi, mas nós também percebemos Davi constantemente declarando que precisava da ajuda de Deus. E se você já teve que lidar com sentimentos como estes, certamente já ouviu alguém lhe dizer que você precisa procurar ajuda.
Negar que precisa de ajuda não ajuda. Eu vou até repetir, não é? Negar em momentos como esse que você precisa de ajuda não ajuda. Sim, os sentimentos são difíceis. Sim, atrapalha a sua vida, vai atrapalhar. Atrapalha os seus relacionamentos, sim, vai atrapalhar. Mas você precisa agir como Davi. Admitir que precisa de ajuda. Esse é apenas o primeiro passo. Admitir que precisa de ajuda. E é assim que começa todo tipo de tratamento. Porque se você não reconhece que precisa de ajuda, você não vai procurar quem pode te ajudar. E Davi procurou a única pessoa que ele sabia que certamente poderia ajudá-lo: Deus. E é isso que você precisa entender. Se você está lidando com emoções conflitantes como as de Davi, se você está passando por um momento difícil na sua vida, ao invés de tentar negar que eles existam, faça a coisa certa, dê o primeiro passo. Como Davi, admita: você precisa de ajuda. Reconheça: você já tentou lidar com isso e falhou, não conseguiu. Você já tentou enfrentar este mal e não deu certo, e percebeu que sozinho você não consegue. Então admita: você precisa de ajuda. E a única ajuda que é perfeita é aquela que vem de Deus, porque Deus pode. É a afirmação deste salmo para as nossas vidas hoje: Deus pode te ajudar. Deus pode e quer libertar você de todas essas emoções turbulentas, conflitantes. Deus pode e quer libertar você. É por isso que Davi está clamando a Deus, admitindo que precisa da sua ajuda. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Versículo 7: dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Por isso não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Senhor, se tem alguém que pode me ajudar, é o Senhor. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. E é interessante a semelhança entre o Salmo 142 e o Salmo 143, tanto nas emoções presentes como no pensamento presente, porque nós vimos no Salmo 143 que devemos manter a nossa esperança, a nossa confiança, porque Deus ouve. Deus ouve sempre, Deus sempre nos ouve. Deus sabe aquilo que nós passamos, e Deus é o único que pode suprir as nossas necessidades, vir de encontro às nossas necessidades e agir para nos socorrer nos momentos difíceis. E é o que Davi reconhece aqui, que precisa de ajuda, e essa ajuda precisa vir de Deus. O Salmo 142, ele começa assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, na sua presença eu exponho a minha tribulação, tudo aquilo que eu estou enfrentando, eu apresento diante de Deus. É exatamente o que você faz quando vai ao médico. Você se senta e o médico pergunta: o que você tem? E você descreve o que está sentindo. É exatamente o que precisamos fazer com Deus. O que você está sentindo? Apresenta diante de Deus. Busque a Deus e diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode me ajudar. E faça como Davi: apresente diante de Deus as suas queixas, derrame diante de Deus o seu coração, peça a ajuda do Senhor. Porque dentro de mim, versículo 3 do Salmo 143, quando dentro em mim esmorece o meu espírito, o Senhor conhece a minha vereda, o Senhor sabe o que eu estou passando,
O meu espírito está abatido, mas eu sei que o Senhor sabe disso. No caminho que ando me ocultam armadilha. Olha, Senhor, à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Se tem alguém que pode me ajudar, é o Senhor. Ainda Salmo 77. Versículos 1 e 2. E você vai perceber, se você tiver tempo, leia o livro de Salmos. E se você estiver passando por momentos como estes, onde a sua mente está meio confusa, e você anda então apavorado, em pânico, depressivo, comece a ler o livro dos Salmos. E você vai perceber que Davi também passou por situações como esta. E você vai perceber como ele as enfrentou, admitindo primeiro que precisava da ajuda de Deus. O Salmo 77, versículo 1 e 2, ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que Ele me atenda. No dia da minha angústia, o que faz Davi? Eu procuro o Senhor. Quando eu estou angustiado, eu busco a Deus, porque eu sei que Deus pode me ajudar. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa-se a consolar-se. E é nesse momento então que eu busco a Deus. Se você está abatido, sem consolo, desanimado, desesperado, faça como Davi. Admita, você precisa da ajuda de Deus. Mas admitir que precisa da ajuda de Deus, convenhamos, é só o primeiro passo. Para vencer este mal, seja qual for que você está enfrentando ou com o qual você esteja lidando, emocional, sentimental, espiritual, não importa. Para vencer, não apenas dê o primeiro passo, que é admitir, mas entenda que admitir vai levá-lo ao segundo, a mudança de hábito. Porque quando Davi estava envolvido ali por aquele turbilhão de emoções depressivas que deixavam ele abatido, ele não apenas admitiu neste Salmo 143 que ele precisava da ajuda de Deus, mas ele deu uma guinada, uma virada radical no rumo da sua oração. E isso aconteceu exatamente quando ele tirou, por alguns instantes, a atenção dos problemas, os olhos dos problemas, e se voltou para Deus. No versículo 4 nós percebemos o como Davi estava abatido. Ele diz: por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado. E aí você nota a mudança. Lembro-me dos dias de outrora. E ao começar a recordar dos dias de outrora, do passado, daquilo que ele viveu no passado com Deus, a atitude começou a mudar também. Foi como se, ao lembrar de tudo que já viveu com Deus, aquelas nuvens cinzentas, negras que estavam pairando sobre sua cabeça começassem a se dissipar e a brilhar de novo na sua vida um raio de luz, uma luz de esperança. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e começo a considerar nas obras das tuas mãos. Levanto a ti as minhas mãos e a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, quando eu parei de olhar para os meus problemas e comecei a lembrar tudo que já vivi com o Senhor, como isso foi bom.
Isso trouxe uma certa paz, uma aquietação para o meu coração que estava inquieto. É interessante, talvez você note que há uma certa semelhança com o tratamento que é feito com toda pessoa que passa por isso. E talvez essa semelhança é porque os primeiros a aplicarem os tratamentos buscaram tratamento aqui, na palavra de Deus, percebendo o quanto ela é preciosa para as nossas vidas. Só é uma pena que com o passar dos anos as pessoas esquecem de onde veio o procedimento, o tratamento. Só aplicam sem avaliar de onde ele veio, de pesquisar na história, mas veio de Deus. Davi não foi o único homem que agiu assim. Nós vemos Jó, quando estava aflito, nas muitas chagas pelas quais foi tomado o seu corpo, e vemos que ele começa então a reconhecer que precisa da ajuda de Deus. Sim, ele até pensou na morte, seria melhor que tivesse morrido, mas ele busca a ajuda de Deus. Então a mudança é quando ele começa a pensar em tudo aquilo que Deus fez, em tudo aquilo que Deus faz e pode fazer por ele. No tratamento vão dizer para você, se procurar um médico, mude de hábito, procure evitar tudo aquilo que faz você ter pensamentos depressivos. Procure se afastar de tudo aquilo que leva você a cair de novo, não apenas na depressão, a entrar em pânico ou a cair de novo, ter uma recaída no seu vício. Procure então mudar os hábitos, mudar de ares, e foi exatamente o que Davi fez. Ele não consultou nenhum psiquiatra renomado, ele apenas consultou a Deus, e começou a encher o seu coração de esperança. Por alguns instantes preciosos, ele deixou de se alimentar ou de alimentar a sua mente com pensamentos depressivos para substituí-los com pensamentos de esperança. Não foi à toa que Jeremias, escrevendo Lamentações capítulo 3, note o quanto Jeremias sofreu. Ele chegou a ser considerado como profeta chorão, porque o tempo todo ele chorava pelo povo de Israel, ele derramava o seu coração diante de Deus, porque ele via a desgraça na qual o seu povo estava e ficava depressivo. Mas em momentos como este, Lamentações capítulo 3, Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Chega de ficar olhando para desgraça, chega de ficar alimentando a minha mente e o meu coração com pensamentos depressivos, com a tristeza, com a calamidade que me cerca. Eu quero mudar a situação da minha vida, e para mudar eu preciso mudar os meus hábitos. Ao invés de ficar apenas focando naquilo que é ruim, vou começar a perceber mais aquilo que é bom. E nós sabemos que só um que é bom, disse Jesus Cristo, é Deus. Toda bondade vem de Deus, toda boa dádiva vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, quando você estiver se sentindo assim, abatido, abandonado, no meio de uma escuridão ou dessas trevas, siga o exemplo de Davi, mude o hábito, pare de dar tanta atenção para as calamidades, as circunstâncias, e comece a encher o seu coração daquilo que é bom, das lembranças do que Deus fez na sua vida, é capaz de fazer hoje e fará no futuro. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4 versículo 8, o que foi que ele aconselhou aos irmãos ali? Quem sabe de cor?
Filipenses 4:8. Muito bem, isso mesmo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. É ali onde a batalha começa, aqui, dentro da nossa cabeça, do nosso coração. O que está fora só se torna grande, porque já se tornou grande dentro da nossa mente, do nosso coração. Então precisamos mudar o foco, mudar a nossa atenção, precisamos nos voltar para aquilo que é bom, que procede de Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está ensinando aos filipenses. E é importante até lembrar que quando Paulo escreveu isso, ele estava jogado dentro de uma masmorra, na prisão. E meus queridos, não era feito como hoje, não era cheio de mordomia como hoje, com liberdade para sair para tomar banho de sol e coisas do tipo. Não era um buraco, ele era jogado lá dentro, acorrentado, e lá ficava, realmente no escuro. E é interessante ver Paulo escrevendo isso para os filipenses, confortando o coração daqueles irmãos. É interessante ler o livro de Atos e ver Paulo e Silas, ou Paulo e os demais com ele, porque Paulo sempre estava mudando de companheiros, Paulo e Barnabé, em situações como essas difíceis, estarem louvando e bendizendo a Deus. Eles tinham tudo para estarem depressivos, mas escolheram ocupar sua mente com aquilo que era bom. Lembrar da grandeza de Deus. Quem é o Deus que está do nosso lado? As coisas maravilhosas que Ele fez no passado e que certamente pode fazer no presente e fará no futuro. Volta para o Salmo 77. E que fique bem frisado isso. Mude o seu hábito. Ao invés de dar tanta atenção para os problemas, ocupe a sua mente com as coisas boas que Deus fez, com as coisas boas que Deus tem feito, e com as coisas boas que Deus ainda pode fazer por você. Salmo de número 77, nós lemos os 2 primeiros versos, onde Davi está buscando a ajuda de Deus. Mas nota a semelhança com o salmo que nós lemos, o Salmo 143, onde Davi também se lembra de Deus. Vira uma prática comum. Quando Davi estava passando por lutas, por dificuldades, ele tinha um hábito de admitir que precisava da ajuda de Deus, e ele tinha um hábito de mudar as suas atitudes. Lembro-me de Deus, versículo 3 do Salmo 77. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que não posso falar. Então eu penso, quando eu estou nessa situação, eu penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados, e então começo a indagar durante a noite no meu íntimo, e o meu espírito prescruta, começa a imaginar a resposta para tudo aquilo que eu estou indagando ao meu coração.
rejeita o Senhor para sempre? É a primeira pergunta que Davi fazia para si mesmo, e é uma pergunta que você deve fazer para si. Será que Deus rejeita alguém para sempre? Qual é a resposta? Não. Deus nunca vai nos abandonar para sempre, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, todos os dias, ela dura para sempre. Então Deus rejeita o seu povo, e a resposta é não. Mas Davi faz a pergunta para si, ele está abatido. E quando você estiver abatido, faça essa pergunta: será que Deus me abandonou? Ele vai me abandonar para sempre? Nunca, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Acaso não torna a ser propício? Será que Deus nunca vai olhar para a minha situação e vai me ajudar? E a resposta é não. Deus vai ajudar. Cessou perpetuamente a sua graça? Será que Deus parou de abençoar minha vida? A graça de Deus acabou? E diga-se de passagem, graça é um favor que nós não merecemos. A graça de Deus acabou? Não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então começa a lembrar como Davi estava fazendo. Ele começou a questionar a si mesmo: caducou a promessa de Deus para todas as gerações? Caiu no esquecimento? Deus se esqueceu da promessa que fez, das muitas promessas que Deus faz na sua palavra, de cuidar da vida do seu povo? E a resposta é não. Deus não esquece. Eu esqueço, você esquece, mas Deus não. Esqueceu-se Deus de ser bondoso, benigno? Será que Deus esqueceu da bondade, do que é ser bom? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias, ou encolhido o seu braço para não agir com misericórdia? Será que foi isso que aconteceu? Não. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Isso é o que ele diz para si mesmo, o pensamento que ele tinha, mas ele percebe que não é verdade. Deus não mudou, não deixou de agir. Por isso eu recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios, das maravilhas que Deus faz. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Existe? Então por que você está apavorado? Será que as dificuldades que você enfrenta é maior do que o seu Deus? Na verdade, se não me falha a memória, um livro foi escrito com esse pensamento, para mostrar o quanto nós erramos, porque o nosso Deus é pequeno quando o homem é grande, e ele se torna pequeno quando para nós os nossos problemas são maiores do que Deus. Mas que Deus é tão grande quanto o nosso Deus? Nenhum, não existe. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José. E notou aí a mudança? Ele estava perturbado, passou a noite se questionando: será que Deus mudou? Será que Deus me abandonou? E quando ele percebe que a resposta é não, ele diz: realmente não existe Deus maior do que o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. E ele chegou a essa conclusão lembrando tudo o que Deus fez no passado na vida do seu povo. Ele descreve aí: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os seus relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas,
e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. De que momento histórico Davi se recordou para lembrar como Deus é grandioso e pode mudar nossas vidas? Ele se recordou daquele momento em que o povo estava desesperado, fugindo de Faraó, cercado pelos penhascos de um lado, do outro, Faraó vindo atrás e à frente o mar. E o povo começou a ter o que diriam os psicólogos de hoje, síndrome de pânico. Ficaram amedrontados, apavorados, desesperados. E agora, Moisés, nós vamos morrer aqui. Moisés, faz alguma coisa. E o que foi que Moisés disse? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Em outras palavras, quando você achar que não tem esperança, não há uma saída para você, meu querido, mude seu hábito. Olhe como fez Davi para Deus, e lembre que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis. Ele pode abrir o mar e fazer um caminho de terra seca onde não há nada. Foi o que Deus fez. A descrição aqui: viram as águas, a Deus temeram e se abriram. Foi o que aconteceu com o povo passar em terra seca. Quando ele descreve: grossas chuvas caíram, desfizeram-se em água, houve trovões por todos os lados. Foi o que aconteceu com o Faraó, que vinha perseguindo. Você lê o livro lá de Êxodo e você vê que foi o que aconteceu. Faraó foi impedido por Deus de alcançar o povo de Israel. As carruagens nas quais Faraó confiava os seus muitos carros ficaram atolados na lama. Que lama? A lama que foi produzida com a grossa chuva que Deus mandou para Faraó. Para o povo de Israel não. O povo de Israel passou no meio do mar pisando em terra seca, não caiu chuva entre eles. Mas para Faraó, que vinha confiando nos carros, caiu. E caiu muitos trovões, e os raios cruzavam de um lado para o outro. Aí sim dá para ficar com medo. Mas não foi mais um sentimento que estava presente no coração do povo, porque agora eles estavam caminhando com Deus. Então, meu querido, se você estiver lutando com emoções como estas, difíceis, turbulentas, conflitantes, que levam você a entrar em desespero, a ficar aflito, apavorado, meu querido, comece admitindo que nesse momento você precisa da ajuda de Deus. E faça como Davi, mude de hábito. Pare de olhar tanto para os problemas e olhe para o Deus que pode te ajudar, porque Ele é todo poderoso. E por fim, não apenas admita e mude, mas aceite. Aceite o tratamento de Deus. Foi o que fez Davi no Salmo 143. Davi submeteu sua vida à vontade de Deus. Do versículo 7, ainda confirmando aquele pensamento de mudança de hábito: dá-te pressa, Senhor, e responder-me. O espírito me desfalece, não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra os caminhos por onde eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Vocês notaram agora, já é uma descrição de esperança. Senhor, eu quero ouvir de manhã da tua graça. Eu quero andar pelos teus caminhos. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Então, depois de mudar de atitude e agora ser renovado com esperança no seu coração, Davi se submete ao tratamento que vem de Deus, a sua vida nas mãos de Deus. Versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Eu quero te servir, Senhor. A minha vida está aqui nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade.
Davi aceitou o tratamento que vem de Deus, submeteu a sua vida à vontade de Deus, e você precisa fazer o mesmo. De que adianta você admitir que precisa da ajuda de Deus? De que adianta você até encher a sua mente de bons pensamentos, lembrando tudo aquilo que Deus pode fazer para você, se você não aceita o tratamento de Deus? É a mesma coisa que você procurar um médico por causa daquilo que você está sentindo. O médico passa lá a receita e você diz: não vou tomar. De que adianta? De nada. Parece muito com um certo comandante leproso que decidiu procurar a ajuda do servo de Deus. Ele foi até lá com toda a sua comitiva para mostrar o quanto ele era poderoso. Como era o nome desse comandante? Naamã. Lá foi ele procurar a ajuda do servo de Deus. Foi com toda a comitiva, e quando chegou lá, mandou chamar o profeta, e o profeta não veio. O profeta mandou o servo e diz: olha, fala para Naamã que se banhe lá no Rio Jordão 7 vezes. Ele dê 7 mergulhos e ele vai estar curado. Foi um desaforo para Naamã. Que como pode? Nem veio falar comigo. E onde eu moro tem muitos rios melhores do que esse daqui. E ele estava decidido, precisava de ajuda, sabia que precisava da ajuda de Deus. Ele até aceitou mudança de atitude. Ao invés de buscar os seus deuses, ele aceitou receber o conselho daquela menina, daquela criada, e procurar o servo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele até aceitou mudar de atitude, mas quando ele ouviu qual era o tratamento, por alguns instantes ele não quis aceitar. Até que alguém disse: mas Senhor, se ele te pedisse coisas difíceis, o Senhor não faria? Por que o Senhor não faz o que ele está pedindo? E talvez depois de muito relutar com as emoções conflitantes dentro do seu coração, lá foi Naamã. E assim que ele mergulhou, talvez ainda incrédulo, uma vez sabia que não ia dar certo, a segunda vez sabia, isso não vai funcionar. Quando ele levantou pela 7ª vez e olhou, talvez tenha até tomado um susto, porque a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa de tal jeito que parecia a pele de um bebê. Você pode admitir que precisa de ajuda, você pode até aceitar que precisa buscar a ajuda de Deus, e que Deus é aquele que pode lhe ajudar. Mas se você não se submeter ao tratamento de Deus, entregando a sua vida para fazer a vontade de Deus, nada vai mudar. Você precisa aceitar como Davi, que Deus sabe aquilo que é melhor para você. Deus não só sabe o que é melhor, Deus fará o melhor por você e para você. O Salmo 25 faz lembrar isso. Davi também estava clamando a Deus: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade, de eternidade a eternidade.
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores. O melhor caminho para você seguir, quem vai poder lhe mostrar é Deus. Então coloque a sua vida nas mãos de Deus. Então, apenas para que fique bem gravado em nossa mente, em nosso coração, a mensagem da palavra de Deus, precisamos lembrar que Deus pode ser para conosco o que era para com Davi, o bom pastor. O pastor que cuida das nossas vidas em toda situação, que nos livra do medo. Porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse Davi, não temerei mais mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Você também pode ter esta certeza. Você pode vencer este mal que tem assolado o mundo. Depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico. Essas emoções que perturbam a sua alma, você pode superar cada uma delas, se você agir como Davi. Admita, você precisa da ajuda de Deus. Mude. Não só admita, mas mude, busque a ajuda de Deus. Encha o seu coração com as promessas de Deus. E por fim, entregue a sua vida nas mãos de Deus, como Davi fez. E eu tenho certeza que você vai superar tudo isso. Deus agirá na sua vida. E o Deus que pode libertar, certamente te libertará de todo mal. Que Deus nos abençoe.